Fala galera, tudo bem? Fazendo esse vídeo de pré-jogo para o jogo de logo mais pelas semifinais da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians, né? O primeiro jogo a mando do Cruzeiro, né, no estádio Mineirão. É um jogo que é bastante difícil, por mais que eu ache, que a maioria das pessoas ache que que o elenco do Cruzeiro é mais qualificado que o elenco do Corinthians, mas eu acho que vai ser um embate duro, vai ser um jogo espero que tecnicamente bom, né? A gente precisa buscar a vitória, precisa buscar fazer 2, 3, 4, para que no segundo jogo a gente entre mais tranquilo, não entra precisando tanto do resultado da partida, precisando tanto fazer gols. Então, eu acho primordial a gente já fazer uma boa quantidade de gols no primeiro jogo, impor nosso jogo aqui dentro de casa. O Cruzeiro no Mineirão sempre foi imbatível e esse ano não foge disso, né? A gente teve poucas derrotas, poucos empates dentro de casa e hoje a gente tem que prevalecer esse mando de campo, essa superioridade dentro de campo, né? Um jogo bastante importante, para mim é o mais importante do ano. É um jogo que pode definir a reta do campeonato, né? O futuro do Cruzeiro no campeonato, né? Porque se entra mal, o Corinthians consegue fazer um jogo bom, vence dois, pode ter certeza que na Arena Corinthians, lá na Neoquímica Arena, eles vão entrar com o time recuado, com o time para trás. É o estilo do Dorival. Então a gente tem que propor o nosso jogo dentro de campo, dentro do Mineirão, fazer uma boa margem de gol, como eu falei, e para que entremos tranquilo lá na Neoquímica Arena. A gente tem que tomar cuidado, que o time do Corinthians pode ser traiçoeiro, né? Eu não sei se o Memphis, se o Garro vão entrar jogando, mas eles são perigosos mesmo entrando no segundo tempo. Então a gente tem que tomar cuidado com os dois, com o Yuri Alberto, com o Renielli também, que é muito bom jogador. Para mim são os quatro melhores jogadores do time do Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem um elenco médio, nem qualificado e nem ruim, mas um elenco médio que para mim não deveria estar nas semifinais da Copa do Brasil, não tem competência para estar nas semifinais da Copa do Brasil. Então, pela superioridade do nosso elenco, do nosso time, do nosso estilo de jogo proposto pelo Leonardo Jardim, acho que a gente tem total condição de vencer tanto em casa quanto fora, quanto lá na casa do Corinthians. Então a gente tem que propor o nosso jogo, jogar bem, porque o que acontece em muitos jogos do Cruzeiro nessa temporada, principalmente com times pequenos, e não tô falando que o Corinthians é time pequeno, né? O Corinthians, de forma alguma, o Corinthians é time grande, dois mundiais, uma Libertadores, o Corinthians é time grande do patamar do Cruzeiro. Mas o que aconteceu muito com o time que fica muito para trás, que não propõe o jogo, o Cruzeiro com medo de jogar, tanto que perdeu para o Ceará no primeiro turno, perdeu para o Santos no primeiro turno, perdeu para o Santos agora no segundo turno. Por mais que essa última rodada o Cruzeiro entrou com a molecada, entrou com o time reserva, e o Santos buscava a vitória, buscava os 3 pontos para conseguir a permanência, como conseguiu no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tem que entrar ligado desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo, até os 90, 93, 94, porque eu tenho certeza que será um jogo duro, um jogo difícil. Como eu mencionei agora há pouco, o Corinthians tem algumas peças muito boas, que se destacam em alguns jogos, por mais que eles não tenham mantido uma regularidade, mas jogos assim que dão mais força para eles jogarem bem, como é o Memphis, o Garro é assim também, nesses jogos decisivos que são propícios deles jogarem bem, de desempenhar um bom futebol dentro de campo, né? E eu tô confiante que o Cruzeiro vai passar das semifinais, vai ser campeão, conquistaremos a nossa sétima taça. E isso não é ser soberbo, é só confiança. Pelo futebol que o Cruzeiro vem desempenhando na maioria das partidas
em 2025, pelo estilo que o Leonardo Jardim tem. A única preocupação que eu tenho com o Leonardo Jardim é de ele querer mudar, o jogo tá pegado, ele querer mudar o time, fazer substituições a partir de 30, 35, 40 minutos do segundo tempo. E isso eu acho inadmissível no Cruzeiro. Ainda mais se a gente começou o segundo tempo mal, o meio do segundo tempo a gente tá mal, tomando bola, só correndo para trás, a gente tem que fazer mudança para reenergizar o time dentro de campo, né? Às vezes, qualquer jogador tá mal, entra um que tá no banco, ele consegue mudar a frequência do jogo, a frequência que o time do Cruzeiro tá. Então, acho, se o time tá mal, tira no intervalo, não precisa chegar 15, 20, 30 minutos para mexer, como é na maioria dos casos dos jogos do Cruzeiro. Em muitos desses casos, nesses jogos, o Cruzeiro tá perdendo, ou tá mal no jogo, ou tá ganhando e tá mal no jogo. Então a gente, acho que o Leonardo Jardim tem que aprender a mexer no intervalo, ou a 5, ou a 10 minutos do segundo tempo, né? Mas eu falando do jogo, como eu falei mesmo, vai ser um jogo bem pegado. O Dorival gosta de jogos de mata-mata, de competições de mata-mata, tanto que ganhou com o Flamengo, tanto que tem alguns títulos de Copa do Brasil. Então, ele vai. É o jogo de vida ou morte dele. Ele está bastante pressionado no comando do Corinthians. Acho que não fica para 2026. Por mais que pode dar o título pode dar uma força para ele continuar para 2026. Acho muito difícil ele continuar, ainda mais com a sombra do Tite, que voltou ao mercado agora, que estava se recuperando daquele problema mental que ele teve. Então eu acho que para 2026 o Corinthians, mesmo com o título, o Corinthians vai atrás do Tite, porque o Dorival eu não acho confiável, não acho esse técnico todo que a mídia coloca nele. Para mim foi, como no caso de Diniz, o Dorival ter ido para a seleção, para mim foi um crime. Para mim não dá, pô. Dorival, Diniz, ou até o Ramon Menezes como interino, é uma vergonha ter no comando da seleção brasileira, a maior seleção da história. A seleção que tem mais Copas do Mundo, ter Fernando Diniz e Dorival Júnior como treinador não dá, cara. Pra mim, o Dorival Júnior já foi a época que ele foi treinador de time grande. Hoje ele é treinador de time médio. No Coritiba ele vai bem, no Atlético Paranaense ele vai bem, no Atlético Mineiro ele vai bem, que são times médios, que um ano ou outro disputam títulos. Mas não é igual o Cruzeiro, igual o Corinthians, que busca, por mais que o Corinthians esteja nessa fase, mas ele sempre entra focado em ganhar títulos. Não está ganhando pela bagunça que está na diretoria, na instituição ao todo, né? Mas o Dorival não é técnico para Flamengo, para Palmeiras. Tanto que o Flamengo demitiu logo depois de ganhar 2 títulos, né? 2 títulos importantíssimos. Mas, voltando a falar do jogo, eu aposto em um 2-0 para o Cruzeiro. Pelo menos um do Caio Jorge, o melhor atacante do Campeonato Brasileiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Cruzeiro vai entrar diferente, vai entrar bem, vai jogar os 90 minutos bem e, como eu falei, quanto mais gols fizer hoje, já ajuda no segundo jogo. Porque, querendo ou não, a torcida do Corinthians é muito grande, ela é de uma força imensa dentro da Neoquímica Arena, né? Então tem a pressão, é como se fosse a Bombonera, né, lá da Argentina. Então tem a pressão da torcida. Se o time começar mal, se o Corinthians pelo menos empatar aqui, a torcida do Corinthians vai começar grande lá na Neoquímica Arena. Então quanto mais gols a gente fizer aqui, 2, 3, 4, vai desanimar a torcida no segundo jogo lá no estádio do Corinthians, né? Mas eu acho que 2-0 tá bom, de 2 para cima tá excelente. E a gente tem que entrar focado do começo ao fim. O time do Corinthians não é fácil.
por mais que esteja passando por uma fase muito difícil, mas mata-mata é diferente, né? Há 2 anos atrás eles chegaram a uma final, 2 ou 3 anos atrás chegaram a uma final de Copa do Brasil, no qual perderam para o Flamengo. Agora estão numa semifinal de Copa do Brasil, então o time deles gostam de mata-mata, né? O time do Corinthians é de mata-mata. Porque mata-mata é diferente dos pontos corridos, né? Mata-mata não precisa de uma linearidade, assim, né? Não precisa de uma constância, melhor dizendo, para você estar no topo, para você chegar a disputar o título, né? É só você jogar um jogo bem e um jogo médio. Aí você consegue chegar às semifinais, à final da Copa do Brasil, né? Mas eu estou bem confiante no jogo de hoje, nos jogos das semifinais. Se Deus quiser, a gente vai chegar a uma final, vamos conquistar o 7º título da Copa do Brasil, que a gente merece, o Pedrinho BH merece, a instituição merece por tudo que passamos nesses últimos 6 anos, né? Então é isso, galera. Deixe seu like, deixe seu comentário de qual placar vocês acham que vai ser, se o Corinthians vai vencer, se o Cruzeiro vai vencer, tá bom? Tamo junto.